Boa noite, pessoal. Conforme a gente combinou, vou disponibilizar aqui a nossa última aula aí do semestre nessa plataforma para vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar da parte final do inadimplemento das obrigações, ou seja, quais são as consequências de quando há o descumprimento das obrigações. Na aula de hoje a gente vai falar de perdas e danos, vamos falar dos juros, vamos falar da cláusula penal e das arras, pessoal, ou sinal. Tranquilo? Bom, nós vimos lá nas aulas passadas que aquele que descumpre um contrato, né, tem que pagar além das despesas, tem a possibilidade dele sanar a mora, se essa mora for relativa, ou se a mora for absoluta, ele tem que indenizar o credor da obrigação, certo? Mas além disso, a gente viu que além da indenização, da restituição da coisa ou do bem, aquele que der causa ao inadimplemento ainda deve pagar perdas e danos. E o que seriam essas perdas e danos? Olha só o que diz o artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em leis, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então veja, aqui pessoal, o que ele efetivamente perdeu e o que ele deixou de lucrar são o que a gente chama de perdas e danos, são os prejuízos que a parte teve em razão do inadimplemento da outra, certo? O que ele efetivamente perdeu é o que a gente chama de lucros cessantes, certo? Danos emergentes, é o que ele efetivamente perdeu, o prejuízo efetivo, ele perdeu a coisa, ele teve que pagar determinada quantia, ele teve despesa com deslocamento, então são aqueles gastos que a parte teve que ter, ou seja, aquilo que ele efetivamente perdeu em razão do inadimplemento da outra parte. Tranquilo? E o lucro cessante, pessoal, é o que o artigo coloca como aquilo que ele deixou de lucrar. Então veja, se eu sou um dentista e eu comprei um determinado equipamento para realizar determinados serviços no meu consultório, ou eu tenho um determinado equipamento e eu mandei ele para manutenção e tinha um prazo de devolução desse equipamento consertado. Se a pessoa não devolve no prazo estipulado, pessoal, veja que ele demora, vamos imaginar que ele demore aí 20 dias além do que foi programado. Então veja, nesses 20 dias, eu que sou dentista estaria atendendo os meus pacientes. Então são ganhos que eu deixei de ter, certo? Então eu atendia 10 pacientes por dia e passei a não atendê-los em razão do atraso da obrigação de devolver ou de entregar aquele equipamento, certo? Então a gente pode dar outro exemplo também dos taxistas ou dos motoristas de aplicativo. Porventura, o conserto de um determinado veículo demora mais do que o prazo que foi estabelecido, certo? Esse prazo de inadimplemento ele vai gerar lucros cessantes, porque ele deixou de fazer corridas. Tranquilo? Então, quando se fala em perda de danos, eu falo dos danos emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente perdeu-se, e dos lucros cessantes, aquilo que a parte deixou de lucrar, deixou de ganhar. Tranquilo, pessoal? Essas perdas e danos, pessoal, ela tem que englobar tudo, certo? Então, olha só, tudo que eu falo, todos os prejuízos. Então, além de efetivamente do bem da vida que não foi pago ou entregue, esse valor ele tem que ser corrigido e com juros de mora. Então, olha só o que diz o artigo 404. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, certo? Abrangendo, e é isso que é importante, ó.
Eu não basta, se a dívida for de dinheiro, não basta eu apenas, no inadimplemento relativo, né? Não basta eu apenas pagar a dívida em atraso. Além da dívida, essa dívida tem que estar atualizada monetariamente, certo? Eu tenho que pagar os juros de mora, que a gente vai ver no próximo tópico, as custas, ou seja, despesas que porventura o credor tenha tido, e mais os honorários advocatícios, pessoal. Tranquilo? Isso aqui é pouquíssimo usado no nosso dia a dia, mas existe a possibilidade. Então, se você, credor, teve que contratar advogado, entrar com ação de cobrança para que finalmente o devedor lhe pague, então o devedor vai lhe pagar a quantia, o débito, devidamente atualizado, com juros, as custas que você teve que adiantar, certo? Para iniciar o processo e os honorários que você pagou de advogado. Tranquilo? Beleza, pessoal? E aqui, ó, os juros de mora vão ocorrer desde a citação inicial. A citação vocês vão ver lá no processo, no direito processual civil, que é um dos efeitos da citação, é justamente a constituição em mora do devedor. Beleza? Nós vimos lá na aula passada sobre a constituição em mora, né? Em algumas situações você precisa de notificação, certo? Então esses juros de mora nessas situações vão ser devidos a partir da citação. Tranquilo, pessoal? Então, já que a gente começou a falar de juros, o que seriam esses juros? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, ó, a gente vai falar um pouquinho das classificações. Os juros, pessoal, podem ser convencionais, ou seja, aqueles estabelecidos em contrato, tá? Como os juros legais, ou seja, aqueles que estão previstos na lei, pessoal. Certo? As próprias partes podem convencionar qual a taxa de juros que vai ser definida naquele contrato em caso de mora, certo? E em determinadas situações a lei já prevê essa taxa de juros. Tranquilo? Então olha só, a gente tem juros convencionais e juros legais, certo? O artigo 406 e 407 a gente está falando dos juros legais, são aqueles definidos pela lei em algumas situações. Além disso, a gente pode classificar os juros ainda quanto ao motivo do porquê gera a cobrança de juros. E aí a gente pode falar dos juros remuneratórios e dos juros moratórios. Os juros remuneratórios, pessoal, são provenientes da utilização de capital alheio. Como assim, professor? Olha só, pessoal, se eu pego R$100 emprestado de alguém, se esse contrato de mútuo for gratuito, daqui a um mês eu vou ter que devolver os R$100, certo? Entretanto, a gente pode estipular que eu deva pagar juros para remunerar o capital, para ser um motivo que faça com que a pessoa queira me emprestar. Qual vantagem que a pessoa tem em me emprestar me emprestar R$100 e receber R$100, né? Não existe vantagem nenhuma. Então, aqui quando eu cobro juro pela utilização do capital, a gente está falando dos juros remuneratórios, certo? Então, são aqueles devidos em razão da utilização do capital. Então, veja, se eu pego R$100 emprestado de alguém para devolver no mês seguinte a taxa de 1% ao mês, no mês seguinte eu vou ter que pagar não os R$100, eu vou ter que pagar R$101. R$100 é o valor que eu peguei emprestado, mais 1% que a gente convencionou como sendo a remuneração do capital. Tranquilo? E os juros moratórios são aqueles provenientes do inadimplemento, certo? Então, aqui vai incidir os juros em razão da demora do devedor em adimplir a dívida, certo? E aí aqui no artigo 406 a gente está falando dos juros moratórios, ou seja, justamente esses que são devidos em razão da mora, pessoal.
Tranquilo? Então, olha só. Quando esses juros não forem convencionados, ou mesmo que exista a possibilidade de juros, não tem taxa no contrato, certo? Eles serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Professor, não entendi nada. Pessoal, hoje em dia, a jurisprudência ela não tem um posicionamento definido, certo? Mas existem alguns que defendem, alguns tribunais que defendem a aplicação da taxa Selic e outros que aplica-se o Código Tributário Nacional, certo? O Código Tributário Nacional que estipula lá os juros de mora no máximo de 2% ao mês, certo, pessoal? Então eu vou aplicar essas taxas, ou a Selic ou o CTN, conforme o tribunal que estiver adotando aí, quando as partes não convencionarem, ou mesmo que convencionarem, não especificarem a taxa de juros moratórios, beleza? Lembrando que esses juros moratórios são provenientes do inadimplemento. A taxa de juros remuneratória, pessoal, está estabelecida lá na lei de usura, os limites que a gente vai poder cobrar no caso de remuneração do capital. Tranquilo, pessoal? Então, ó, mesmo que aí aqui, ó, o artigo 407, perdão, vai trazer o caráter autônomo do juros de mora. Enquanto as perdas e danos dependem efetivamente de um prejuízo, os juros de mora eles decorrem simplesmente da demora, certo? Ó, ainda que não se alegue prejuízo, lembra sempre, ó, prejuízo você vai lembrar da ideia de perdas e danos. Certo? Então, ainda que não alegue prejuízo ou ainda que não exista perdas e danos, é obrigado o devedor aos juros de mora. Certo? Então, pessoal, os juros de mora, a sua incidência, independem da existência de prejuízo. Está em mora, o devedor tem que arcar com os juros de mora. Beleza, pessoal? E também, certa vez, um aluno me perguntou, meu professor, se for uma obrigação de fazer ou uma obrigação de dar coisa, vai incidir juros de mora? Vai. Olha só, desde que seja fixado o valor pecuniário, ou seja, eu fiz um contrato para um determinado pedreiro fazer um muro na minha casa. Se eu não estabeleci que o valor dessa obrigação no contrato, não incide juros de mora, certo? Eu tenho que estabelecer. Essa obrigação tem o valor de 10 mil reais. Nesse caso, mesmo que a obrigação seja de fazer, vai incidir juros de mora, certo? Então, veja, nas obrigações de fazer ou de dar coisa, a gente tem que estabelecer um valor para poder incidir juros de mora sobre o inadimplemento. Essa estipulação tem que ser feita por sentença, arbitrada ou então convencionada lá pelas partes. Tranquilo, pessoal? Então tá, vamos para a cláusula penal. O que seria uma cláusula penal, pessoal? Olha só, a cláusula penal, diferente das perdas e danos, é uma penalidade de natureza civil que vai ser imposta aí pela inexecução parcial ou total, certo? Então, olha só, a cláusula penal é como se fosse uma penalidade. Então, aqui a gente pode lembrar, pessoal, da ideia de multa. Tranquilo? Então, ó, a cláusula penal é aquela estabelecida, é a multa, é a penalidade estabelecida para quem deixa de cumprir determinada obrigação, seja essa inexecução parcial ou total, certo? Então, atrasou, vai ter que pagar a multa, incorre na cláusula penal. Então, no contrato eu posso estabelecer, além dos juros de mora, que eles vão correr a cada dia, eu posso estabelecer multa, que ela vai incidir uma vez e vai ser pela inexecução.
Tranquilo? Então, olha só o que diz o artigo 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então, de pleno direito significa independente de qualquer outro fato. Deixou de cumprir a obrigação, a obrigação, o devedor está sujeito à cláusula penal, que a gente chama de penalidade civil, multa contratual, certo? Tranquilo, pessoal? Então, ó, como eu falei para vocês, essa inexecução, pode ser parcial ou total. Então, eu posso estabelecer que a multa vai se incidir pelo inadimplemento total ou pelo inadimplemento de uma determinada cláusula, certo? Imagine o seguinte, eu faço um contrato com um pedreiro, por exemplo, para ele construir um muro, certo? E aí eu estabeleço que ele tem que usar determinado material, na construção do muro, e ele vai utilizar material distinto daquele. Veja que ele descumpriu uma cláusula, ele entregou, mas ele descumpriu uma cláusula. Eu posso estabelecer a multa, a cláusula penal, pelo descumprimento de uma cláusula, certo? Então eu posso estabelecer lá uma multa caso ele não utilize o material indicado. Tranquilo? Beleza? E aí, pessoal, eu vou ter... Lembra-se sempre que eu vou ter mora absoluta, que é aquela em que o adimplemento, ou seja, pagar a dívida em mora depois do prazo, pode não ser mais útil ao credor, certo? Nesse caso, o que acontece com a cláusula penal? Olha só, artigo 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento dessa obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. O que significa isso, pessoal? Significa que aquela cláusula penal vai se converter como se fosse... Porque, veja, no inadimplemento absoluto, não tem mais como a pessoa... não tem mais como a pessoa cumprir, mesmo que ela cumpra, não tem mais interesse para o credor, certo? Então, quando eu estabeleço ali uma cláusula penal para o caso de total inadimplemento, essa cláusula vai se transformar como se fossem perdas e danos. Vai ser como se fosse uma obrigação alternativa em benefício do credor, certo, pessoal? Agora, se a mora for relativa... Tranquilo? Ele vai poder, o credor, exigir tanto a obrigação principal mais a multa, mais a cláusula. Então veja, acompanha aqui o raciocínio comigo. Quando eu vou estabelecer uma multa contratual, eu tenho que deixar claro se essa multa é em relação ao inadimplemento total da obrigação ou se é pela mera demora. Se eu estabelecer a multa em razão do inadimplemento total da obrigação, essa multa vai ser, eu vou poder exigir só a multa. Se é o inadimplemento total, não me vale mais a obrigação, ao invés de eu exigir a obrigação, eu vou exigir o pagamento da multa, certo? Agora, quando se tratar do inadimplemento da mora relativa, do inadimplemento relativo, que eu posso ainda... é interesse do credor ainda receber a obrigação, então nesse caso o credor vai poder exigir a obrigação principal mais o valor relativo à cláusula penal, a multa. Tranquilo, pessoal? Então aí ela vai ter uma distinção pequena quando eu tratar de inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. Tranquilo? E aí, justamente por isso, o valor estipulado por essa multa ele não pode exceder o da obrigação principal, certo? Então, no exemplo que eu dei do muro, eu não posso estabelecer o muro vale 10 mil, a obra vale 10 mil, eu não posso estabelecer uma multa pelo descumprimento de 15, certo? A multa, óbvio, vai estar limitada ao valor da obrigação principal. Tranquilo? E justamente esse valor vai poder ser reduzido se o juiz entender
que a parte cumpriu pelo menos em parte a obrigação ou se essa penalidade for manifestamente excessiva, certo? Então, se tiver um cumprimento parcial ou se essa multa for manifestamente excessiva, certo? Aí o juiz vai poder reduzir equitativamente a obrigação. Tranquilo? Então, olha só, outra questão. A multa também, assim como os juros, certo? Assim como os juros, são independentes das perdas e danos. Então, olha só, independente da alegação de prejuízo, lembra o que é prejuízo? Prejuízo a gente sempre vai lembrar de perdas e danos. Independente da alegação de prejuízo, ou seja, pouco importa se ele teve prejuízos ou não, certo? Pouco importa. Ele pode exigir a pena convencional, ou seja, a multa. Mesmo que ele não tenha tido prejuízo nenhum, elas são autônomas, certo? Tranquilo? E outra, se tem que ver o que for estipulado em contrato. Muitas vezes eu posso estipular que eu não posso pedir uma indenização suplementar. Então veja, imaginem o seguinte. A obra que eu pedi para o pedreiro fazer é de 10 mil. E a gente estabelece uma multa contratual de 5 mil se ele não me entregar um muro dentro do prazo, certo? Se eu tive um prejuízo de 7, veja que a multa não vai cobrir os meus prejuízos, certo? Então aqui eu tenho um prejuízo que vai exceder a multa, tranquilo? Nesse caso, pessoal, eu não posso exigir uma indenização suplementar. Se eu estabeleci multa, eu vou receber a multa. Tranquilo? A não ser que eu coloque no contrato a possibilidade de, além da multa, cobrar o prejuízo que for maior, o prejuízo que for excedente. Tranquilo, pessoal? E por fim, a gente vai falar das arras ou sinal. O que seriam arras ou sinal? Arras ou sinal, o sinal é bem popularmente conhecido. Você quer fazer um negócio, mas por algum motivo esse negócio não pode ser efetivado hoje. Para garantir a realização desse negócio, eu dou um sinal ou arras, que seriam como se fosse um adiantamento ou uma garantia de que você irá realizar o contrato posteriormente. Então, olha só o que a doutrina coloca. É o valor dado em dinheiro ou bem imóvel entregue por uma parte ou outra quando fazem uma negociação preliminar, como forma de estabelecer uma presunção de que o contrato definitivo será celebrado. O principal exemplo aqui, pessoal, é o sinal dado no contrato de compromisso de compra e venda. Olha só, eu quero comprar um apartamento de determinada pessoa, só que eu quero comprar financiado, eu quero financiar. Existe todo um trâmite para eu pedir um financiamento imobiliário no banco. Então isso que às vezes demora meses, certo? Então olha só, o vendedor, se eu sou o comprador e eu quero assegurar aquele negócio, nós fazemos um compromisso de compra e venda, ou seja, ele promete que vai me vender e eu prometo que vou comprar, certo? Mas veja, o vendedor vai ficar com o imóvel parado até que esse trâmite do financiamento se resolva. Para que o vendedor tenha alguma segurança de que esse contrato vai ser realizado, ele pode pedir um sinal. Então, o sinal ou as arras são justamente esse valor que você paga numa negociação preliminar para garantir a execução de um contrato principal. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, se executa o contrato principal, então se daqui a 2 meses efetivamente a gente vai lá e faz o contrato principal, esse valor que foi dado em sinal, pessoal, eles devem ser ou restituídos ou computados na prestação devida. Tranquilo? Então, se eu me comprometi a comprar um apartamento
no valor de 100 mil reais e dei 10 mil como sinal, certo? Lá daqui a 2 meses, quando efetivamente for efetivado o contrato, aquele sinal, pessoal, ele vai ser convertido como se fosse descontado, perdão, da obrigação principal. Então, se o apartamento valia 100 e eu dei um sinal de 10, quando da efetivação da compra e venda, eu vou ter que complementar com 90 mil, certo? Então, aqui a gente vê a primeira função das arras ou do sinal, que é de antecipação de pagamento de entrada, certo? Que aí ela deve ser considerada quando o contrato principal for executado. Tranquilo? A grande questão que a gente tem que a gente vai observar agora é quando esse contrato principal não for efetivado, certo? Então, o que acontece se esse contrato não for efetivado? Olha só, se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução foi de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, com a atualização monetária, segundo índices oficiais. Então vamos lá. Eu prometi que iria comprar um apartamento, certo? Então eu fiz um contrato, um compromisso de compra e venda. Eu adiantaria 10 mil do apartamento que valia 100, certo? Se eu chego lá daqui a 2 meses para efetivar a compra e venda e eu desisto dessa compra, o vendedor vai poder ficar com um sinal para ele, certo? É o que a regrinha que o código coloca. Tranquilo? É como se fosse justamente para cobrir, adiantando as perdas e danos da possível inexecução do contrato. Tranquilo? Então, ó, se eu que adiantei as arras desistir, a outra parte pode ficar com as arras. Tranquilo? Agora, se for o contrário, eu adiantei as arras, mas foi o vendedor que não cumpriu a parte dele. Por exemplo, vendeu o imóvel para outro, certo? Então, nesse caso, além de extinguir o contrato, ele vai me devolver as arras que foram adiantadas, mais o valor equivalente a elas. Lembra que as arras ou sinal pode ser uma coisa também, um bem, certo? Então ele tem que devolver o bem mais o valor correspondente. No caso de sinal ou arras dada em dinheiro, ele tem que me devolver o dobro. Ele tem que devolver as arras mais o valor da indenização. Então as arras têm uma segunda função, pessoal. Elas têm a primeira função é de adiantamento do pagamento se o contrato for executado, o principal, mas elas têm uma função de adiantamento das perdas e danos no caso de inexecução do contrato. Tranquilo? Mas olha só, pode acontecer, pessoal, que essas arras ou sinais não cubram totalmente todos os prejuízos que a parte pode ter em razão de não executar o contrato principal. Tranquilo? E aí nós vamos ter 2 tipos de arras que vão mudar a distinção quando você tem, que vão ter consequências distintas quando você tiver um prejuízo maior do que o próprio sinal. Então olha só, nós temos 2 tipos de arras. Nós temos as arras confirmatórias, que é a regra geral, e as arras penitenciais. As arras confirmatórias, pessoal, são aquelas em que no contrato não tem cláusula de arrependimento, certo? Então as partes não pensaram na possibilidade de se arrependerem. Essa possibilidade veio depois, certo? Nesse caso, pessoal, se não tinha cláusula de arrependimento, além do sinal, eu vou poder pedir os prejuízos que excederam. Então, exemplo. Eu queria comprar o apartamento. Aliás, é isso, eu queria comprar o apartamento. Dei 10 mil de entrada. Na hora da venda, o vendedor não vendeu o apartamento para mim. Então, ele vai me devolver 10 mil, certo? Que foi o que eu adiantei, ele devolve. E aí ele vai me devolver ainda mais 10 mil, que são como se fosse ele tivesse que pagar em dobro o sinal que a gente viu anteriormente no outro artigo. Mas imagine que o meu prejuízo foi
de 15 mil e não só dos 10, certo? Nesse caso, se não tinha cláusula de arrependimento, eu posso pedir os 5 mil que faltaram de indenização. Tranquilo, pessoal? Vou dar um outro exemplo sem ser com dinheiro para facilitar. Ao invés de dar 10 mil de entrada, eu dei um carro como sinal, certo? Tranquilo? E o carro valia 10 mil. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Quando o vendedor não me vende, ele se comprometeu a vender, mas não me vendeu, certo? E não tinha cláusula de arrependimento. Ele tem que me devolver o carro. E claro, porque o negócio não foi feito. E o correspondente em dinheiro, os 10 mil. Só que eu tive 15 mil de prejuízos, porque eu tive que pagar mais aluguel, eu paguei multa porque eu não desocupei o outro imóvel, certo? Então veja, só a devolução das arras em dobro não satisfez o prejuízo que eu tive. Então, se não tem cláusula de arrependimento, eu vou poder pedir perdas e danos suplementares, certo? Agora, se no contrato tinha cláusula de arrependimento, aí a gente vai ter o que a gente chama de arras penitenciais, certo? Então, se tinha cláusula de arrependimento, é porque as partes já imaginavam que podia existir a possibilidade do arrependimento. Nesses casos, pessoal, mesmo que o meu prejuízo seja maior, eu não vou poder pedir indenização suplementar. Então, as arras, a devolução das arras ou do sinal vai servir como indenização por perdas e danos. E aí eu não vou poder mais pleitear nenhum outro valor. Eu trouxe aqui alguns exemplos, pessoal, para a gente tentar entender um pouquinho mais como funcionam as arras. Olha só. José e João realizam um compromisso de compra e venda em que José se compromete a vender determinado imóvel ao João, avaliado em 100 mil reais. A título de sinal, o João entrega 10 mil a José, certo? Então eles fizeram um compromisso de compra e venda. O contrato principal é a compra e venda, certo? Olha só, se elas efetivamente fizerem a compra e venda, então essas arras têm sinal apenas, elas vão ter a função de adiantamento de pagamento. Então o João já pagou 10 mil do imóvel, então ele precisa pagar só 90 mil. Tranquilo? Agora, e se não acontecer a compra? Certo? Se não acontece a compra, aí a gente tem a devolução das arras. Como funciona essa devolução? Se a compra não se realizou por conta de João, que iria comprar o imóvel, o José vai reter os 10 mil. Os 10 mil vão ser do José. Certo? Agora, se o José não realizou o contrato de compra e venda, aí ele vai ter que devolver os 10 mil que foram adiantados, mais 10 mil decorrentes da arras. Tranquilo? Decorrentes aí da presunção de perdas e danos. Tranquilo? Aí, ó, nessa situação aqui a gente tem, né, aliás, em ambas essas situações a gente tem que ver se eu posso pedir indenização suplementar? Depende. Se não existia cláusula de arrependimento, eu posso pedir indenização suplementar. Agora, se existia cláusula de arrependimento, a parte que ficou aí prejudicada não vai poder pleitear indenização suplementar. Tranquilo? Então, pessoal, a gente termina aqui o nosso conteúdo acerca do inadimplemento das obrigações. Tranquilo? E aí, qualquer dúvidas aí, vocês podem me enviar aí por e-mail ou por WhatsApp, conforme o contato que a gente tem lá. Beleza, pessoal? Eu vou encaminhar aqui para vocês o material, tá? Então, um abraço. Fiquem com Deus aí, pessoal. Boa noite.